Brasil. E vamos falar então um pouco sobre a trajetória do Zagallo com o Heraldo Leite. Ele é jornalista da Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Heraldo, muito obrigada por nos atender. A gente vem destacando que é um dia triste, é um dia de luto no esporte, mas também é um dia de homenagens, de lembrarmos os feitos de Zagallo, de toda a sua contribuição para o esporte brasileiro, para o nosso futebol mundial, na verdade, né, Heraldo? E você, do Rio de Janeiro, tenho certeza que vai ter muita história para contar, as curiosidades de Zagallo, porque foi aí no Rio que o Zagallo começou sua trajetória. Seja bem-vindo aqui à CNN. Olá, muito obrigado pelo convite, Ludmila e telespectadores da CNN. É um dia de muita tristeza para nós, né? Por mais que a gente viesse acompanhando a doença do Zagallo e diversos textos já tinham sido montados, talvez prevendo a morte do Zagallo em algum momento, né? Como aconteceria, e lamentavelmente foi nessa madrugada, fui acordado às 1h30 da manhã, pela Rádio Tupi para falar sobre a morte do Zagallo, a notícia triste e tal, aquela coisa que você fica, por mais que espere, fica surpreso, fica chocado, porque Zagallo parecia imortal, né? Essa que é a grande verdade. Para o futebol ele será imortal. Eu acho o seguinte sobre ele: Zagallo é o maior nome da história do futebol brasileiro. Aí você vai me perguntar sobre a comparação com Pelé. A única comparação que se possa fazer do Zagallo é com Pelé. Pelé foi o rei do futebol. E Zagallo foi o maior nome por causa da sua trajetória, das suas conquistas. Nenhum outro personagem do futebol mundial ganhou 4 vezes a Copa do Mundo. Zagallo ganhou 2 vezes como jogador de futebol, ainda muito jovem, pelo Botafogo, jogando em 58 na seleção, depois em 62. Já ali, muito jovem, ele se mostrava inovador, se revelava alguém corajoso para não exercer simplesmente a função que lhe era dada em campo, exercia outras funções, e isso ele levou depois para a sua carreira de treinador. A maior conquista de Zagallo, a maior conquista do futebol brasileiro foi o Tri de 70, quando o Zagallo mudou tudo e colocou os jogadores que não podiam, na concepção geral, jogar juntos, para jogarem juntos no mesmo time. Caso de Rivelino e Gerson, que eram da mesma posição, e ele tirou um ponta esquerda, que era uma situação muito usada no futebol por todo mundo, para transformar num meia ponta. O Rivelino vinha jogar no meio de campo ao lado do Gerson e saía para jogar pela ponta esquerda, como o Edu jogava como ponta aberto. A mesma coisa com Pelé e Tostão. Nas eliminatórias de 69, Saldanha chegou a dizer que Tostão e Pelé não podiam jogar juntos, e que o Tostão estava ficando cego, e que o Pelé estava ficando cego, melhor dizendo, e que o Tostão é que tinha que jogar. Não podiam jogar juntos os dois, mas Zagallo conseguiu adaptar Tostão como o que a gente hoje chama, muitos anos depois, de falso 9, já naquela época, em 1970, o Zagallo fez. Ele adaptou Clodoaldo e Gerson no meio de campo, Clodoaldo e Piazza. Piazza era o volante, Clodoaldo tinha que jogar na mesma posição, ele trouxe Piazza para jogar de zagueiro, para que os dois pudessem jogar na seleção. Então, já naquela época, naquele tempo, Zagallo se mostrava revolucionário, corajoso, aplicando no futebol as suas ideias que vinham a dar certo muito mais tarde e ser imitadas posteriormente. Enfim, uma perda irreparável, mas que vai ficar contada para a história. Heraldo, e você que cobre seleção, né, desde a década de 80, queria saber de você um pouco dessa figura. Você falou do Zagallo dentro de campo, do Zagallo ali na beirada de campo como treinador, mas um pouco dessa figura dele, o que é que ele representa fora, né? Essa figura, o que é que ele está no imaginário dos torcedores, enfim, dos fãs do futebol no mundo. O que é que a gente pode falar e pensar do Zagallo nessa figura um pouco fora do campo? Ele é o defensor das ideias de maneira absolutamente incontestável. Defensor das suas ideias e das ideias que ele prega no futebol. Zagallo não tinha medo do confronto, por exemplo, com jornalistas, com torcedores, com outros colegas de profissão, outros técnicos. Ele defendia com unhas e dentes, primeiro, o amor pela camisa da seleção. Primeiro, o amor por essa amarelinha que ele chamava tanto nas suas entrevistas, nas suas declarações, como o principal objetivo de um profissional de futebol. O jogador de futebol tem que ter desejo de jogar, de usar a amarelinha, como dizia o Zagallo. E ele não abria mão disso, era absolutamente intransigente nessa defesa. E a gente entendia isso.
às vezes até provocava. Zagallo, a amarelinha não está sendo muito respeitada no mundo do futebol. E ele ficava vermelho, ficava muito eufórico para defender a sua ideia de que a amarelinha era, assim, muito respeitada, que se ela jogasse sozinha, os adversários tremeriam. Enfim, Zagallo não tinha papas na língua. Aquela frase famosa do "vocês vão ter que me engolir", é porque já estavam considerando muitos, né, alguns de nós, jornalistas, jogadores e até torcedores, considerando o Zagallo ultrapassado. Mas ele voltava como o Fênix, sempre ressurgindo e trazendo as suas ideias e conquistando coisas para o futebol brasileiro. E aquela frase famosa foi para muitos que não aceitavam o Zagallo mais na seleção brasileira. Então ele foi jogador, ele foi técnico, ele foi coordenador, que era uma espécie de conselheiro do Parreira. E quase foi campeão do mundo pela 5ª vez, quando em 98 voltou a dirigir a seleção brasileira. E se não fosse aquele famoso piripaque do Ronaldo, na concentração do Ronaldo Fenômeno, antes do jogo contra a França, muito provavelmente o Brasil teria ganho mais um título mundial com ele, Zagallo, no comando. Então ele era essa pessoa, ao mesmo tempo dócil, engraçada e ranzinza. Ele conseguia juntar essas duas coisas, porque quando se tratava de defender suas ideias, de defender a camisa da seleção, ele não hesitava em ser ranzinza. Adorei essa definição, viu, Heraldo? Porque é isso, Zagallo era emoção. E a gente conseguia acompanhar em cada partida, em cada declaração, cada conversa ali com a imprensa. Obrigada, viu, Heraldo, por compartilhar também aqui o seu depoimento, o seu olhar sobre Zagallo. Até uma próxima. Muito obrigado. Parabéns pela cobertura.